Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e estamos iniciando mais um Giro das 11. Hoje é 11 de junho de 2021, agora são 11 horas e 52 minutos. E estamos aqui, novamente presentes para a nossa apresentação. É isso aí, pessoal. Então já vamos direto ao ponto, né? Primeiramente agradecendo a todos que participaram ontem de nossas apresentações, e eu achei que foi bastante interessante o nosso bate-papo sobre o nosso gentil ontem, apesar que foi muito comprido, 1 hora de apresentação, mas devido à a explicação que estávamos tendo do caminho do início, né? Do início da nossa jornada indígena, né? Os caminhos que levavam ali do sul do Brasil, né? Até a Bolívia, né? Muito bem. Então a gente só para citar o nome dele, né? E foi muito importante, que é o caminho de Peabiru, beleza? Muito bem, gente. Então, eu tinha me fugido do nome, né? Falei tanto, estudei tanto, na hora H esqueci o nome. Esse é o problema da prova. Olha aí, ó, a campainha, bem no horário, hein? Então, gente, e o assunto de hoje, né? Já a nossa mensagem matinal. Sextou. Você já acordou no meio de um sonho e quando volta a dormir tenta, ou mesmo sem tentar, continua o sonho? Freud explica. Isso aí já aconteceu várias vezes. Às vezes o sonho, né, tá sendo muito bom, parece que você acorda, faz alguma coisa de fazer, uma necessidade qualquer e volta, parece forçando para concluir aquele sonho. Isso aí eu acho que muitas vezes acontece com a gente, né? Mas a gente não tem muita explicação para essas coisas, né? Ou às vezes quando você força o sonho, né? Ele volta, mas ele volta meio diferente, ou em outro local. É uma coisa assim, é inexplicável, né? Mas, como é uma coisa interessante, né? Eu achei legal, né? Acho que também deve ter acontecido essa noite comigo, por isso que eu lembrei desse assunto, né? Mas é uma coisa assim muito interessante, porque você não consegue ter explicações, né? Mas agora pela manhã, inclusive eu acordei tarde, eu dormi tarde, acordei muito cedo, madrugada, não consegui dormir, fui dormir umas 2 horas depois, e aí acordei tarde. Hoje foi tudo assim, como sempre, né? Corrido. Mas aí veio esse assunto do sono. E aí eu lembrei, né, da situação. Eu fiz uma pesquisa só para no meu primeiro ano meu primeiro semestre na FATEC, nós tivemos um professor, não lembro o nome dele agora, mas ele que foi a primeira vez que eu ouvi falar em sono REM. Então eu falei, deixa eu pesquisar isso aí, né? Porque a gente tá pondo aqui, colocando, daí eu falei, Freud explica, mas explica o quê, né? Então, só para esclarecer um pouquinho,
Deixa eu tirar um pouco o nosso som da vinheta, né? Que assim fica um pouquinho melhor para a gente poder falar aqui, né? Mas aí eu achei, procurei lá, pesquisei e tem aqui um artigo, né? Da Gazeta, né? Gazeta Online, achei interessante. Falando, olha lá, 10 coisas sobre sonhos que a ciência já explica. Por isso que Freud explica. Mas é muita coisa para ler aqui, tá? Então ele fala 10 coisas aqui, eu só vou dar o cabeçalho, depois vocês sabendo que é na Gazeta Online e é sobre sono, né? Mas a intensidade, né? Algumas afirmações já têm explicação científica, né? Porque algumas pessoas não se lembram de sonho, né? Porque os sonhos são absurdos, né? Porque acordam e depois voltam ao mesmo sono, é exatamente o início da nossa questão. Porque temos pesadelos, né? Porque não morremos no sono. É verdade, né? Já é até aquela que você cai do abismo, né? Muita gente fala sobre isso. Você tá lá todo caindo lá, mas você não morre. Uhum. É possível escolher um tipo de sono? Olha, ele fala que não aqui, tá? Animais sonham? Não se sabe, né? Uma pessoa que está em coma sonha? Olha, são assuntos interessantíssimos. Vale a pena vocês pesquisarem aqui, tá? Eu tive dando uma lida aqui, eu achei umas coisas interessantes, né? Os cegos sonham? Olha, são vários assuntos muito interessantes. Eu acho que vale a pena, é uma leitura interessante, né? Porque é comum, todo mundo tem, né? Então eu achei interessante. A única coisa que ele fala aqui, eu vou comentar alguma coisa, né? É sobre esse sono REM. Pessoal da Vivo, ou então esse pessoal que fica com empréstimo consignado, ligam o tempo inteiro, eu acho impressionante. Mas vamos voltar ao nosso REM. E aqui, ó, para se ter uma ideia do sono, estamos em plena atividade elétrica, o REM. É para o cérebro como se estivéssemos acordados. Interessante, né? Ele fala que é o sono mais profundo, né? Das 5 partes de um sonho, é o mais profundo e ao mesmo tempo é o que você mais. Parece que você consome energia, como se você estivesse acordado. Interessante, né? E aí, pesquisando um pouco mais sobre REM, né? Coloquei no Google lá, qualquer um de vocês pode fazer, vocês vão achar interessante também, né? E ele fala sobre as 5 fases do sono, né? Qual o melhor sono REM ou profundo? Por isso que fala que é um sono profundo, né? Mas eu achei interessante porque você tem o REM e o não REM. O não REM tem 4 fases, tá? Então, todo sonho tem 5 fases. Então, no caso do não REM, ele vai até a 4ª fase. Depois ele passa já para o REM, né? Então, a primeira fase é a fase do adormecimento, aquele que está assistindo a TV lá, mas já está pingando de sono, né? Já está, né? Tá começando a adormecer. Encostou, dormiu, né? Se deitar, dorme. Depois a outra fase é a mais leve, né? Aquela cochilada, né? Depois da terceira fase, a introdução ao profundo. Acho que você já começa a ter a imaginação de alguma coisa em sonho, né? Depois é o profundo, né? Que vai se tornar aquele sonho que você vai ter ganhos de energia. Por incrível que pareça, você está em plena atividade. Eu sei que a diferença do não REM para o REM, fisicamente, para quem observa, né?
No REM você tem uma atividade intensa com os olhos, eles se mexem no sono REM. E no não REM, não. Eles falam, inclusive, nessa pesquisa aqui, né? Então dá para você ver lá. O REM é uma abreviatura de Rapid Eye Movement. Então é o movimento dos olhos, o movimento rápido, né? Que traduzindo do inglês significa movimento rápido dos olhos, acabei de falar. O nome instituído a essa fase do sono se dá ao intenso movimento ocular, né, durante o sono. Além disso, nessa fase do sono, a atividade cerebral é tão intensa que pode se comparar a quando está acordado. Mas é interessante que é uma fase onde o sono tende a profundo. Tanto é que ele faz uma pergunta aqui, ó. Qual é o melhor sono REM ou profundo? Tá vendo? Normalmente o sono REM é o mais difícil de alcançar, né? Mas é nessa fase que o corpo consegue realmente relaxar. Olha só que interessante. É a hora que ele está intenso, né? E no qual a taxa de renovação cerebral é maior. Bom, gente, eu só queria comentar isso daqui. Vocês viram que na publicação anterior tem essas várias, são interessantíssimas. Eu só vou repetir para salientar melhor, né? Que ele fala sobre intensidade, algumas afirmações que já têm explicação científica, e daí ele vai citar por que algumas pessoas não se lembram dos sonhos, né? Porque os sonhos são absurdos, posso acordar e depois voltar ao mesmo sonho, né? Consigo evitar pesadelos, posso não, porque não morremos no sonho, é possível escolher um tipo de sonho, animais sonham, uma pessoa que está em coma sonha, os cegos sonham, etc. Tá? Então é muito legal, leiam o artigo, é interessantíssimo, é comum para todo mundo, né? Tá aí o Dia dos Namorados, aí, um dia para você, né? Eu faço até uma propaganda aqui, mas o Dia dos Namorados bati um papo sobre sonho com ela. Olha que coisa bacana. Ó, ideia, criatividade isso aí, tá? Muito bem, gente. E, e aí, vocês façam uma pesquisa sobre, para conhecer um pouco melhor o que, que é o sonho, né? Na verdade, é o sono REM, né? Muito legal o assunto. Tá aí, já foi posto. Beleza, gente. Aí temos aqui um exercício legalzinho aqui, né, uma charadinha. Deixa eu ver como é que tá a participação aqui. Ah, aqui não, nessa página não tem. Mas tá bom. Aí, eu falei sobre o Dia dos Namorados, né? Eu achei isso daqui, foi minha irmã que mandou, viu? Mas eu achei sensacional, gostei e é bem por aí. Ainda mais na fase que nós dissemos ontem, nosso assunto foi sobre aglomeração, tá lembrado? E era um Jeca Tatu lá, o Chico Bento, né? Falando, ai, que vontade de aglomerar. Realmente. Então, dando continuidade, temos aí o nosso amigo Mazarop, um belo de uma continuação, né? Uma continuidade ao que a gente falou ontem, né? Mas aqui, ó, Dia dos Namorados é para adolescente. É, é. Eu gosto mesmo é do dia do pagamento. Olha, gente, uma coisa certa. É, os namorados e as namoradas que me perdoem, mas realmente nós estamos vivendo um momento de segurar. Os lojistas também que perdoem, né? Estão contando aí com a compra e etc, né? Quem puder, compre, se gosta de fazer, faça, né? Mas é um momento de economia, tá? Então, o que ele falou aqui, eu prefiro hoje, né? Minha esposa, adoro minha esposa, mas eu peço
perdão, fala assim, eu prefiro, né, o pagamento. Mas a gente pode dar um belo presente falando sobre sonho, por exemplo, né? Olha que presente mais bacana, mostrar o seu conhecimento sobre sonho. Pesquise e fale com ela sobre sonho, pergunte, indague, gere uma boa conversa. Muito bem, gente. Aqui é um desenho, um desenho mecânico, um desenho de uma válvula. A gente está falando aí sobre as nossas aulas aí voltadas para a tubulação e instrumentação. Tá aí um desenho de válvula com todos os detalhes, né? O corpo dela, né? O corpo da válvula, as gachetas, os pinos, os volantes, né? Os flanges, todo o detalhe de construção dela, né? Muito interessante, muito legal. Aqui só tem uma legendinha ainda, né? Nossa, tá bem apagada a foto aqui, que mesmo no zoom aqui não tá muito legal. Mas é um exercício muito bacana para se fazer. E pensando nisso, eu acho que nós vamos implantar, além do que a gente está passando em AutoCAD, nós vamos implantar alguma coisinha sobre desenho, execução de desenho. O tradicional, né? Vamos trabalhar. Não vou falar sobre o primeiro diedro, o terceiro diedro. A gente não vai entrar em tantos detalhes. Vamos trabalhar no primeiro diedro. Eu já expliquei para vocês. Nós estamos fazendo algumas apresentações aqui com o AutoCAD, mas é o que vai ser o suficiente para a gente poder trabalhar com as plantas e detalhamento de tubulação e instrumentação. Então, dentro desse esquema, tem muita gente que não fez curso técnico, então a gente vai fazer uma série de exercícios que estão aqui nessas imagens, tá? E vamos começar. Eu só não sei exatamente o dia, mas vai ser em meio de semana, provavelmente ou terça ou quarta-feira. A gente vai começar uma série de exercícios. A gente vai fazer croquis aqui à mão e depois tentar colocá-los no AutoCAD. Se tem alguém que esteja nos acompanhando nessas aulas, ou se você tiver alguém que está precisando, né, se você conhecer alguém que está precisando desse tipo de informação, tá aí, a gente vai começar a fazer esses exercícios já semana que vem, tá? E eu vou usar exatamente esses exercícios aqui. Exatamente esses. É o suficiente para poder aprender desenhar com as 3 vistas necessárias para qualquer construção mecânica, né? Qualquer ilustração gráfica de uma peça, tá? Às vezes nem precisa de 3, com 2 só é o suficiente. Mas a gente vai passar e serão esses exercícios aqui, tá ok? Já fica avisado. Se vocês conhecerem alguém que tenha necessidade de aprender e tenha mais dificuldade para poder estar numa escola, algum lugar que possa desenvolver melhor, né? Então a gente está se prestando, né? Se posicionando para poder ajudá-los, ok? Muito bem, gente. Acho que daqui já, deixa eu sair daqui. Então tá, falamos sobre a válvula, falamos sobre os exercícios que vamos fazer, tá a nossa charadinha, o nosso dia dos namorados aqui. Lembrando, conversem sobre, né? Pesquisem para poder conversar sobre o sono e o sonho. Muito legal esse assunto. Beleza, gente. Continuando, nós comentamos que hoje a gente ia falar já, né, na continuação do assunto sobre o nosso gentil, a gente ia falar sobre Raposo Tavares, né? Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui. É o mesmo que está aqui, tá? Só que para mim ler fica bem melhor. E a gente fez a apresentação, tá aqui
Muito bom esses artigos, sempre eu estou deixando, né? É sobre o Eduardo Bueno, que ele tem uma complementação muito legal. Ele é sensacional a apresentação dele, tá? Eu falo para vocês, assistam, porque vale a pena. Além de tudo, ele é bem cômico, ele compara bastante a atualidade com o que acontecia na época, né? Eu tento fazer, mas não sou historiador e esse cara ele é fantástico, né? Mas de qualquer forma sempre faço um resumo daquilo que eu ouço e acrescento algumas coisinhas que eu faço umas pesquisas a mais, além daquilo que eu assisti também, né? E aqui, deixa eu ver, tá aqui, tem um resumo aqui que eu fiz. Vamos ver se eu consigo. Esse que está em amarelo, esses resumos eu vou colocando todos num lugar. E quando eu pinto de amarelo é porque eu já fiz o comentário, tá? Então deixa eu me achar aqui primeiro, gente. Ainda tenho muita. Ah, aqui, ó, tá aqui. Bom, gente, vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre Raposo Tavares. Raposo Tavares, né? Todos devem saber, ou pelo menos no ensino fundamental, com certeza foi comentado, né? E é sobre Raposo Tavares, que era um bandeirante, né? Na verdade, esse cara, ele veio para o Brasil, acho que eu não lembro a idade que comento, mas acho que aos 20 anos, né? E foi em 1618. Ele era português, né? E veio com o pai dele também veio para trabalhar numa administração aqui de capitania, né? Foi o mais bandeirantes dos bandeirantes, ele é tido como o mais bandeirantes dos bandeirantes. A gente vai saber no final desse texto, por que isso, né? Mas na verdade, né, ele ocupou muitos cargos públicos, mas ele foi processado em tudo. Tudo ele era processado, porque ele era um tirano. Ele era como pessoa, ele aprendeu tudo com o pai dele, porque o pai dele era assim, né? Então ele era um tirano, né? E ele tinha muitos processos, né? Que o ocultavam, né? Desses vários cargos que ele teve, né? Públicos, ele ficou oculto, porque ele tinha muito processo nas costas de tudo que ele fazia, né? Ele subornava, uma série de coisas. Vocês vão ficar sabendo quando vocês assistirem o vídeo sabendo um pouco melhor, né? O vídeo do Ricardo Bueno. Eduardo Bueno, perdão. Né? Então, eu ocultava a vida política dele. Ele era um ex-comungado da igreja, né? Era um homem sem regras, totalmente sem regras, né? Aí, em 1627, ele inicia, na verdade, antes de eu falar isso aqui, ele ficou sendo um protegido, né? Que mais tarde, inclusive, eu vou voltar a falar isso, do Conde de Monsanto, né? Era o Conde de Monsanto. Esse Conde de Monsanto, ele foi o cara que substituiu o Tomé de Souza na capitania de São Vicente. Então ele era protegidão, né? Era um protegido desse cara, mas ao mesmo tempo ele era um baita puxa-saco. Tudo para ele era do Conde de Monsanto. Ele idolatrava, desculpem, ele idolatrava o Conde, né? Gente, eu estou falando conde aqui, mas agora eu fiquei na dúvida se é conde ou se é marquês. Mas eu creio que seja conde mesmo. Bom, aí o que aconteceu? Então, em 1627, através desse conde, que na verdade era um escravagista indígena, eu já expliquei para vocês, principalmente
no tema anterior, né? Sobre a trilha, né, de Piabiru, que o Brasil tinha três, né, grandes riquezas. A primeira foi o pau-brasil, começou lá com o Fernão de Noronha, que deu origem à ilha Fernando de Noronha, né? Depois o açúcar em Pernambuco, eu não lembro bem essa data aí, tá? E uma das principais, eu acho que foi até a segunda riqueza, foi eles escravizarem os indígenas, né? E na verdade detonou, acabou com a nação indígena, de 1 milhão a 5 milhões que haviam aqui em todo o Brasil, no caso dos nossos indígenas, né? Então, trabalhando para o Conde de Monsanto, ele e o Manuel Preto, né, foram para o sul, começaram em 1627, uma caminhada, né, para o sul em busca de escravos indígenas, né, nas missões de Guairá, no Rio Grande do Sul. Depois eu vou dar uma checada aqui com vocês, se eu não me engano, está no caminho de todos eram trilhas indígenas e todas elas eles chamavam de Piabiru, sendo que todas as trilhas indígenas, que gerou muitas estradas, etc. Aí, né? Mas eles desceram até a missão de Guará, né? Onde tinha umas duas dúzias de cidades, né? Cidades reduções, aquelas jesuíticas, né? Que juntavam, aglomeravam todos os índios, né? Aqueles que eles conseguiam e faziam a catequização nas missões. Então eles foram, né, em direção a essas missões, né, e destruíram tudo. Aí eu lembro que no primeiro comentário a gente falou que eles já vieram com 30 mil indígenas, né, e na verdade foi de 30 a 100 mil, tá, indígenas. E voltando um ano depois, isso logo no ano seguinte, em 1628, né? Depois, quando ele chegou aqui, né, o conde ainda dá um medalhão para ele, né? Matou gente, mas trouxe escravo, né? Trouxe dinheiro. Então ele nomeia o cara de juiz ordinário. E era ordinário mesmo, conforme o próprio Eduardo Bueno comenta, uma farra. Mas ali, juiz ordinário e logo depois ouvidor, né? Como se fosse assim um cara do STF lá, né? Mas muito interessante. E ele ganhou esses cargos, né? Mas isso na capitania de São Vicente, lá com o conde de Monsanto, né? E ele era um tremendo protegido, como eu já comentei para vocês. Representava e era protegido do conde de Monsanto, né? Bom, depois, em 1637, você vê que faz uns 10 anos, né? Ele deu uma sumida, tá? Porque ele era muito criticado, o pessoal, os jesuítas, né? Mandavam muitas cartas para a coroa, né? Para Portugal, reclamando, porque na verdade o que aconteceu? De um puta de um trabalho, né? Protegido do Vaticano, a mando dos reis, tanto espanhóis como portugueses, né, para fazer a catequização dessas terras, né, tanto, né, demarcar terras como cuidar do povo nativo. E os bandeirantes estavam indo lá e matando todo mundo, né, ou escravizando, que eram mais fáceis de trazer do que os índios que não aceitavam as reduções, né, de viver nas missões. Os que não aceitavam sempre tinha guerra, tinha conflitos, morria muita gente, né? Mas do lado indígena, sempre, né? O armamento deles era muito menor, né? Eles tinham quantidade na época, mas não tinham
equipamentos suficientes para poder fazer a guerra contra os europeus, né? Então, ele ficou 10 anos meio sumido, né? Daí ele teve uma missão, né? Foi em 37, e ele foi para o sul novamente, né? E acabou com as últimas missões jesuíticas lá do sul, que era o TAP e o Barueri, que inclusive é aqui em São Paulo mesmo, né? Escravizando mais de 25 mil indígenas. E como tinham muitos processos judiciais, né? Na coroa portuguesa, né? Pela coroa portuguesa, que era movido pelos jesuítas, como a gente comentou agora há pouco, né? Em 1640, né, ele é mandado para o norte, porque tinha as invasões holandesas, né? E ele foi mandado para o norte com a promessa real de ser absolvido de seus crimes, né? Então, ó, sabe, foi as vendas de indulgências. Houve lá com o Martinho Lutero, aqui em terras, né, brasileiras é diferente. Você mata índio, depois você vai lá fazer uma guerrinha contra o nosso inimigo e você tá livre. Mas isso aí existe até hoje, viu, gente? Tem gente fazendo isso daí, ó. PGRs, né? Você faz isso aqui para mim que você ganha um tal cargo. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Tanto com o Conde de Monsanto fez para ele, assim como a coroa estava fazendo se ele fosse guerrear contra os holandeses. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele foi para lá, só que deu mal. Eles perderam, né? E aí eles voltaram a pé, teve uma marcha, se não me engano, 2.700 quilômetros até Recife, ou Salvador, não, acho que até Salvador. E eles perderam, foi tido como uma marcha dos derrotados, né? Tá, aí em 1648, né, que aconteceu essa marcha, né? Iniciou a marcha. Ah, não, minto, vocês me desculpem. Em 1640 ele foi, voltou, aí ele ficou sumido um tempo, né? Foi absolvido dos crimes dele, porque ele foi até lá, né? E ele voltou. Aí no ano seguinte, né, em 41, mas derrotado. E em 41, 7 anos depois, né, ele iniciou uma marcha, né, pela capitania de São Vicente, né, para acabar com as missões jesuíticas do Itatim, no Mato Grosso do Sul, ali na região do Pantanal, por ali, né, norte de São Paulo, já chegando no Pantanal. E ele foi para lá em 48 e se deu mal. Ele se deu mal porque acho que eles saíram com 1.142 membros, né, nessa missão aí, nessa marcha. Eu sei que voltou com menos de 50. Né? Mais à frente aqui nós vamos comentar. E nas guerras, parece que dessas missões tinham lá, eu não sei quantas, né? Eu sei que eles conseguiram dominar 2 e os outros, o restante do pessoal da missão fugiu para aquelas terras paraguaias lá, né? No Charque lá. E então eles não conseguiram, a empreitada foi ruim, foi fraca. Eles não ganharam nada com isso. Aí como ele havia, né, é assunto antigo, desde 1514 que se fala do caminho que levava até as montanhas lá na Bolívia. Eu falei, bom, vamos lá, vamos buscar, já que nós estamos aqui, não vamos conseguir pegar índio, né? Vamos seguindo aqui essa trilha, né, e o Piaberu. Vamos até lá em cima e buscar ouro, essas coisas. Eu sei que eles continuaram a marcha, aí nesse meio do caminho morreu gente de tudo quanto é jeito. De doenças, de ataques indígenas e deserções, porque muitos deles também eram mamelucos, a maioria, né, desses 1142 eram mamelucos, que é de origem indígena, né? A mescla do branco com o índio. Então, eles conseguiram chegar à Bolívia. Aí quando chegaram na Bolívia, eu sei que ele resgatou mais alguns índios lá, né?
e desceu. Só que daí chegou na Bolívia, lá nos Andes, né? Atravessou, então passou o Pantanal, entrou na Bolívia, subiu os Andes. E aí eu não sei exatamente a cidade, eu não sei nem se foi aquela Te- Tepoci. Nós comentamos, agora eu não lembro o nome exatamente. É alguma coisa assim, Tepoci. Não sei se foi lá. Eles chegaram lá e voltaram, só que daí eles voltaram pelo Rio Amazonas. Acho que desceram o Aimoré, Rio Amoré, alguma coisa, saíram no Amazonas. Olha, foi um tempão. Você vê, isso aí foi feito em 48 essa marcha. Esse retorno foi em 51. Você vê, 3 anos depois, né? Olha lá. Iniciou uma marcha para acabar com a última missão jesuítica, que eu acabei de falar, não se deram mal, foram para a Bolívia para compensar o desastre econômico, nós acabamos de falar, né? Que foi uma empreitada, e retornaram pelo Amazonas até Belém. E essa chegada em Belém foi, né? Chegaram acho que 50 e alguma coisa, né? Um pouco mais de 50 pessoas, e todos, né, praticamente doentes, super secos, magros, mal alimentados, né? E de Belém os recolheram num forte lá e depois mandaram para São Paulo, né? Então, com esse feito, muito tempo depois, ou seja, o que aconteceu? O Tavares, de um bandidão, né, para continuar a compensar o ganho dele, ele foi até lá na Bolívia e para tentar compensar a falta de escravos, né, trazer ouro, não conseguiu nada, voltou na pior, mas teve uma coisa. Ele é como se tivesse fincado uma bandeira nessas terras inexploradas até então praticamente por todos, né? Teve gente que fez esse caminho. Mas ele, com essa ida, mais tarde, né? Muito tempo depois, através do Barão de Rio Branco, o Brasil ampliou suas divisas. Se eu não me engano, foi até nessa época que se comprou o Acre, tá? Não tenho certeza, tá? Mas o Brasil ampliou suas divisas, né? E foram requeridas novas demarcações em função dessa andança do Raposo Tavares. Porque tem provas, né? Existem provas escritas, né? Porque foi feito um diário, e dizendo que eles foram até lá, é como se tivesse fincado bandeira em terras longínquas, né? E através desses documentos, o Brasil conquistou essas terras na época imperial, lá com o Barão de Rio Branco, né? E daí, com essas andanças, né, do Raposo Tavares, né, ele passou assim meio que de um miliciano sanguinário, né, o bandeirante, né, ele passa a ser um herói nacional, né? E devido ter angariado terras, né, para o Império. E no fim, essa é a história do Raposo Tavares, né? Então, na verdade, a gente falando sobre os povos indígenas, o que aconteceu? Ele foi, né, após as guerras guaraníticas, ainda, né, houve uma grande matança, né, além dessa época, para acabar com as missões, na verdade acabaram com as missões, né? Então vocês vão ver que isso aí está tudo ao redor de 1648 a 1600. Eu errei a data aqui embaixo, a 1650, na verdade vai até 1680, né? E, e aí eles conseguem, né, que é 1600. Ah, não, eu que errei aqui, não é 1640, aqui é 1651, gente. Desculpe, corrigi, tá?
E com isso o Brasil ganha divisas. A partir de 1680 praticamente já tinham quase que dizimado 100%, não 100%, mas mais de 80% dos povos indígenas aqui. Os últimos que estavam aglomerados estavam em missões, eles acabaram com isso. Raposo Tavares foi um desses exterminadores, né? E algumas outras tribos ainda existem, né? Até recentemente foram descobertas, né? Os Yanomamis e outras tribos que eu não me recordo agora de cabeça, né? Na região ali do Mato Grosso, né? Estendendo para o Amazonas, mesmo no Amazonas ainda existem povos desconhecidos, mas existem. Mas ali, todos aqueles que estavam praticamente catequizados, né, ou foram escravizados e mortos depois, ou foram mortos nos ataques dessas incursões bandeirantes, né? E isso daí, em 1680, praticamente vai acabar o ciclo de indígena. A gente ainda vai comentar mais alguns detalhes a respeito, mas depois vai começar o ciclo do ouro, que a gente vai falar alguma coisinha também, porque para complementar o assunto, tá ok? Então o que a gente tinha que comentar hoje era sobre o Raposo Tavares, para que vocês tivessem um pouco mais de detalhes, né? E outra coisa, esse tipo de assunto aqui que a gente está conversando, né? Eu estou pesquisando, mas existem N pesquisadores aqui, inclusive profissionais da atividade, né? Como é o Eduardo Bueno, tem outros que eu achei aqui também, e achei sensacional. Mas a gente vai ainda dar continuidade. Esse mês ainda a gente vai concluir todo o assunto do nosso gentil e o início do ciclo do ouro no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, porque não concluiu a fala, mas esses assuntos não são apresentados na escola, né? Nas escolas tradicionais aí não são apresentados. E também tem muita coisa aí que não é de Enem, porque como a escola não apresenta isso, esses detalhes, né? Ela só fala se ele foi herói ou se ele não foi herói, e não diz exatamente o porquê, porque o ensino hoje está sendo assim. Ou não só hoje, no meu tempo mesmo eu não ouvi falar disso aí. Não era nesse nível de informação. Então, é muito legal a gente saber disso, né? Como a gente sempre está comentando, um povo que não sabe a sua história, não pode dizer que é um povo. Beleza, gente. Então, tá feito aí o Raposo Tavares, a apresentação. E fica para vocês definirem. É um herói ou é um miliciano sanguinário? Fica aí para vocês. Deixa eu fechar esse assunto. Tá aqui, a gente comentou. Muito bem, falamos sobre o sonho e o sono. Pesquisem, interem-se e dê de presente para sua namorada. Eu já tô, hein? Já tô bem inteirado. E tá aí a nossa lição 16 do AutoCAD, né? E a gente fica com essa promessa de iniciar, a gente só vai ver a data, até o final de semana a gente comenta para vocês, se vai ser na terça ou na quarta-feira, a gente vai complementar alguma coisa com desenho técnico, né? Execução do desenho técnico, pelo menos as 3 vistas necessárias para fabricação ou montagem de peças e conjuntos, tá? A princípio a gente vai falar só sobre peça. Conjunto a gente vai deixar para nossa tubulação e instrumentação. Beleza? Gente, espero ter atendido aí. Eu atendi a minha expectativa. Espero que seja boa para vocês também. E a gente
pretende, né, concluir com chave de ouro nesse mês de junho nosso assunto sobre indígenas. Muito obrigado pela atenção. PT, saudações. Fiquem com a nossa vinheta e tchau.